Vocês estão vendo a perseguição de Bolsonaro, as manifestações culturais, não é isso? Ele agora tentou aprovar uma proposição para acabar com empresas, né, microempreendedor individual da área cultural, teve que recuar porque o Congresso iria derrubar. Ele recuou porque o Congresso iria derrubar. Todos os líderes autoritários perseguem a cultura livre, né? Eu tenho aqui, quando eu morei um tempo na Europa, morei um ano em Londres, aí fiz várias viagens e fui lá, foi nos anos 90, tinha caído há pouco tempo, fazia pouco tempo que tinha caído o Muro de Berlim, e fui ali no Muro de Berlim, comprei um souvenir, uma carteirinha de filiado do Partido Comunista da União Soviética. Uma filiada, é bem interessante, né? E ela tinha lá, contribuía, tinha se filiado ao partido, tinha contribuição, não dá para entender nada, em 1982, está aqui, aí todo mês contribuía com um recular, não sei quantos rublos, e acabou em 1990, né? Abruptamente acabou o comunismo. E aqui a arte, né? A Lenin na carteirinha, então o realismo socialista, né? Era permitido uma arte, desde que fosse a mesma arte autorizada pelo regime do realismo socialista. Stalin perseguiu, é algo conhecido, perseguiu poetas, perseguiu literatos, é algo conhecido o assassinato sistemático de poetas populares ucranianos. O regime de Hitler, em 1937, fez duas exposições de arte, a exposição de arte autorizada, né, a grande exibição de arte germânica, alemã, né? Então essa foi uma exibição, e junto com ela a exibição da arte degenerada, que era a arte moderna, a arte abstrata. Então Hitler, no Chile houve a perseguição de muralistas, Victor Jara, né, que eles cantam as músicas agora nos protestos, foi assassinado, músico, poeta, dramaturgo, né? No Brasil se perseguiu a arte. E cabe uma reflexão, por que os autoritários perseguem a arte? Eu acho que essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês, né? A arte, ela traz alegria, ela entretém as pessoas, a arte desafia o poder. Eu acho que o mais importante, ela desafia o poder por meio do entretenimento, por meio da alegria. Quantas vezes você não assistiu um filme, né, em que o bobo da corte, ou enfim, um teatro ali na frente dos mandatários daquele país, né, daquele estado, né, eles eram caricaturados debaixo do nariz dele, na frente deles, de forma sutil, de forma irônica, porque é isso. A arte, ela desafia o poder, ela faz rir, e o riso é importante, a alegria é importante. Eu queria abordar em particular esse aspecto, né? Ao desafiar o poder. Por que nós gostamos dos humoristas, né? No que nós gostamos em particular dos humoristas? Quando eles caricaturam o poder, quando eles desafiam o poder. E a arte, de um modo geral, faz isso, né? Ora fazendo rir mais, ora fazendo rir menos, ora fazendo refletir. Cabe aqui, no que diz respeito ao riso, fazer a ligação de Bolsonaro, a perseguição dele em relação à cultura, em relação à arte. Trump faz a mesma coisa. Na ditadura militar se fez isso, Moniz Sodré foi um emblema disso no Brasil. Cabe aqui fazer a ligação disso com o livro de Humberto Eco, o livro que virou filme, O Nome da Rosa, que ele gira em torno de um livro de Aristóteles. Ninguém sabe se foi escrito, se perdeu, quer dizer, o segundo livro da poética de Aristóteles, em que Aristóteles, vale lembrar, hein, Aristóteles foi tutor, nada mais, nada menos, de Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores, se não o maior conquistador do Ocidente. Aristóteles é um dos grandes fundadores da reflexão política. Eu vou gravar em breve um vídeo comparando Platão com Aristóteles. Então, Aristóteles tem a reflexão sobre o riso. E isso vocês podem ver tanto no livro quanto no filme O Nome da Rosa. Arte, cultura, ele está refletindo sobre a arte.
sobre a cultura, dizendo o riso ele quebra o dogma, né? Todo autoritário é dogmático, todo dogmático é autoritário. A religião ela tem um aspecto, as doutrinas religiosas, não estou aqui fazendo uma crítica a quem é religioso de modo algum, mas eu estou só tentando mostrar um fato, quer dizer, ela tem um aspecto, a doutrina, o dogma autoritário, você tem que seguir. Por quê? Porque tem que seguir. É autoritário. E o riso quebra o autoritarismo. O riso desconcerta, o riso faz refletir. Né? Então, lá no livro e no filme, O Nome da Rosa, né, é justamente uma disputa entre dogmáticos da igreja que querem dificultar, impedir que investigadores empíricos, né, e, portanto, céticos, né, então, de um lado tem o William de Baskerville e de outro lado tem lá, ó, né, todos aqueles que defendem o dogma da igreja na época, né, nessa ficção de Umberto Eco. Então há um conflito entre eles, um tentando esconder o segundo livro da Poética de Aristóteles, que faz esse elogio do riso, da cultura, da arte, e o outro tentando chegar a quem escondeu o livro, tentar achar o livro, por meio de uma investigação científica, de uma investigação empírica e, portanto, cética. O ceticismo faz rir. Né? E aí a gente tem um elo que liga ciência e arte e cultura. Né? Então os autoritários acabam perseguindo os dois. A ciência, nessa busca da verdade, ela tem que sair destruindo a autoridade, porque a verdade ela é sempre provisória. Né? A verdade científica é provisória, ela tem que ser derrubada o tempo inteiro para que a ciência avance. Né? E para a arte é isso, ela questiona o poder. E o riso é uma peça fundamental, é uma peça crucial no questionamento do poder. O artista nos faz rir. Ele não precisa fazer rir o tempo inteiro. Mas numa peça lá de teatro, num filme, há momentos lúdicos, momentos do riso. Então não tem nada de surpreendente que líderes autoritários, eu comecei esse vídeo falando disso, né? Hitler, Stalin, Pinochet, a ditadura militar no Brasil, agora de maneira muito mais fraca do que todos esses fizeram. Trump tem feito isso, diminuído o recurso investido na cultura, que é pequeno, em todos os países não é grande, outras áreas demandam muito mais recursos, saúde, educação. Trump tem reduzido isso, Bolsonaro tem feito isso. Eu tenho essa minha abordagem. Todo mundo que assiste os meus vídeos não precisa concordar. O bom é o debate. Não precisa nem deve concordar. Eu procuro pensar fora da caixinha. Então, eu tenho essa minha visão. É uma visão que eu procuro juntar realismo com otimismo. Né? Bolsonaro vai perseguir a cultura? A cultura no Brasil é muito maior do que o governo brasileiro. Do que os recursos que o governo, o Brasil é muito mais democrático do que nós imaginamos. Nós temos a cultura nos desfiles de escola de samba que acontecem em todos os municípios do Brasil, se não em todos, numa enorme quantidade de municípios. E não tem só desfile no Rio de Janeiro, em São Paulo, desfile milionários, tem desfiles muito mais baratos, e ali uma manifestação cultural. E aquilo é financiado por municípios, é financiado por empresas, é financiado pelos próprios que vão lá desfilar, comprando as fantasias. E a sociedade ela se mobiliza pela cultura. Os municípios colocam dinheiro em cultura. Os estados colocam dinheiro em cultura. O governo federal não quer promover a cultura? Então, os governos estaduais e municipais têm que comparecer mais, têm que estar mais presentes nesse financiamento da cultura. E é essa cultura que nós queremos no Brasil, que é a cultura sem rédeas. O artista pode falar o que quiser. O artista está ali para desafiar o poder, não para ficar puxando o saco do poder, não para ficar dizendo, enaltecendo o poder. E isso se tornou cada dia mais presente em nossas vidas, seja por meio da poesia, seja por meio
das peças de teatro, seja por meio da música. Música essa que é financiada inteiramente do ponto de vista privado no Brasil. Do ponto de vista privado. Nós temos que parar de ficar com aquela governolatria, né? Uma idolatria do governo, achando que a sociedade não existe sem o governo. A sociedade brasileira, ela é vibrante. A sociedade brasileira, ela é pujante, ela é forte em manifestações culturais. E ela não depende do financiamento de Bolsonaro, não depende do financiamento do governo Bolsonaro para ter a sua pujança, para ter a sua força manifestada nas diferentes manifestações culturais. É por isso que eu vejo de maneira realista o que está acontecendo. Não devemos esperar uma atitude diferente de um líder que se pretende autoritário. Ele será barrado e está sendo barrado pelas instituições, pela força e pelo caráter vibrante de nossa sociedade. O Bolsonaro está sendo barrado por isto. E vai continuar sendo barrado, a não ser que você diga, não, o governo é mais poderoso que a nossa sociedade. Não é. Não é. Aí é, de fato, não acreditar no Brasil e nos brasileiros. Não é. A nossa sociedade continua e os governos passam. Os governos se alternam no poder. Bolsonaro não está aí eternamente. Vai ficar 4 anos, quem sabe vai ser reeleito, ninguém sabe. Ele tem oposição, a oposição pode derrotar em 2022? Ninguém sabe. Agora, a cultura permanece, a cultura fica. Ah, ela está apanhando do governo? Sim, mas o Congresso está aí. Olha, essa tentativa de Bolsonaro no microempreendedor individual, ele queria realmente, e seria muito ruim para os empreendedores culturais terem bloqueado a possibilidade de ter uma empresa MEI, né, microempreendedor individual. E aí o que aconteceu? No final de semana, sábado, domingo, Rodrigo Maia foi no Twitter e disse, olha, vimos aí o decreto de Bolsonaro, eu já falei com o presidente do Senado, o Rodrigo Maia escreveu isso no Twitter, já falei com Davi Alcolumbre, o senador Davi Alcolumbre, vamos aprovar uma medida derrubando a decisão do governo. E aí o que fez? Na hora, em seguida, a esse Twitter de Rodrigo Maia, o Bolsonaro voltou atrás, revogou o decreto. Ora, isso não foi uma vitória? Houve uma tentativa de um líder autoritário, de um presidente autoritário, de exercer o seu autoritarismo sufocando a alegria, o entretenimento, o desafio do poder representado pela arte, que a arte faz isso, a cultura faz isso, e ele perdeu, foi derrotado por quem? Pelos representantes do povo, pelo Congresso Nacional. A Câmara representa o povo e o Senado representa os estados. Bolsonaro foi derrotado pelo Twitter do presidente do órgão que representa o povo. Vamos reconhecer isto. Quem venceu? Venceu a cultura, venceu a arte, venceram aqueles que desafiam o poder, que desafiam o líder autoritário. Por isso que esses líderes perseguem a arte. Não há termo de comparação. Quando eu vejo as pessoas comparando isso com os regimes fascistas, o regime comunista, que ambos perseguiram os artistas, pode ser um mais, um menos, mas não havia livre manifestação. Repito, olha aqui, comecei o vídeo mostrando isso daqui, ó, realismo socialista, só podia ser esse tipo de arte. Só havia esse tipo de arte. A arte não era livre, né? Então, isso daí está longe de acontecer no Brasil. Está longe de acontecer o que aconteceu no Chile nos anos 70, o que aconteceu no Brasil na ditadura militar. Está longe, muito distante. E vimos uma derrota essa semana. Eu queria isso, refletir com você por que esses líderes perseguem a arte. Eles perseguem porque a arte é alegre, faz rir, a arte entretém, a arte desafia o poder.